É bom estar aqui, eu me sinto abençoada e creio que todos se sentem muito abençoados. É um privilégio para nós te servir, te conhecer e andar na tua presença. Nós nos sentimos abençoados demais. Obrigada, obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada pelo nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do teu sangue sobre nós. Mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, corpo, alma, espírito, sobre essa reunião, sobre todos do Ministério Mudança de Vida que nos acompanham, todos que estão nesta reunião agora conosco, em todos os nossos templos, líderes, todo o nosso povo, em todo lugar, abençoa, renova, fala aos corações, que vidas estejam sendo abençoadas agora e mudadas. Ó Deus, que essa reunião marque a vida de cada um. Eu não sei, talvez seja a última reunião da nossa vida, eu não sei. Mas caso esse seja o último dia da nossa vida, se o Senhor vier ou chamar um de nós estamos no lugar certo, fazendo a coisa certa, invocando o seu nome. Esse é o Espírito, essa é a visão. Afinal, eu creio que todo cristão entende isso. Deve estar preparado e não ir se preparar. Então, estamos preparados para qualquer coisa que vier. Nós confiamos no Senhor, o Senhor é o nosso Deus, a nossa esperança, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na angústia. Nós confiamos no Senhor, eu confio no Senhor, meu Pai. Ainda que tudo pareça contrário, como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Ah, Deus, mesmo que tudo venha a falir, tudo dê errado, mesmo que humanamente pareça que tudo caiu, que nada vai acontecer, eu sei, como disse Jó, que o meu Redentor vive, eu sei que está no comando, eu sei que tem informações que não temos, eu sei que tudo já foi determinado, eu sei que não está de braços cruzados, eu sei que não para de trabalhar por nós, eu sei que termina tudo que começou, eu sei que está no controle da nossa vida. Eu sei que todos os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, têm suas forças renovadas e voam alto sempre. Vão para lugares altos. Eu te amo e agradeço por tudo, Pai. Assuma o controle dessa reunião e derrama poder. Nós precisamos ver a sua glória, ver o seu poder. Nós queremos, nós ansiamos por isso. Nós viemos aqui para buscar o Senhor e queremos ouvir a sua voz. Fala conosco. Seja com cada um e que nenhum saia da mesma maneira, a começar por mim. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa. Em nome de Jesus. Sentem-se, por favor. Vamos lá. Gente, Deus tem falado sempre com a gente sobre andar de uma forma que todos possam reconhecê-lo. Por quê? Porque quando você fala, quando alguém percebe, alguém da família, vê você com a Bíblia e sabe que você se tornou um cristão, as pessoas passam a nos observar. Porque o mundo está sedento por algo verdadeiro. Porque mais do que nunca, quase tudo é falso. Falta verdade, falta integridade, falta honestidade. Quase tudo é falso. E isso em tudo.
Às vezes você acha que algo é verdadeiro, tem verdade naquilo. De repente, olha lá, não é verdadeiro. É falso. O mundo está sedento por verdade, por algo verdadeiro. Por isso que está certo. Tantas pessoas, você estudando a Bíblia, você vê que foram levantadas e tão poucas tiveram sucesso. Se você analisar, na galeria da fé era para ter muito mais pessoas. Milênios e milênios, para ter aquele númerozinho. E o povo de Israel, aquela quantidade imensa de gente que saiu do Egito, e daquele grupo absurdamente grande, 2 pessoas com os que nasceram, os seus descendentes, entraram na terra prometida. Se uma pessoa não pensar, ela joga a vida dela fora. Às vezes, vir à igreja é sinônimo de cristianismo. Mas não é incomum, especialmente aqui, você vê uma pessoa, não aqui dentro do nosso templo, mas aqui tem muitas igrejas, no geral, aqui onde estamos. Não é incomum você estar saindo e alguém está saindo de uma igreja também e buzinar tanto e fazer um estardalhaço. Você pensa, meu Deus, essa pessoa acabou de sair de um templo, de dentro de uma igreja. O que ela aprendeu? Então, por que Deus deveria promover uma pessoa que tem uma etiqueta cristã só? Sabe, a Bíblia diz que o Senhor ama a prosperidade do justo. E eu ensino você a não aceitar uma vida abaixo daquela que Cristo conquistou na cruz, que é uma vida abundante. Mas eu digo a você que os cristãos precisam passar a buscar mais santidade do que prosperidade. Porque se você trabalhar por santidade, você estará buscando a Deus em primeiro lugar e fazendo dele a prioridade da sua vida. Consequentemente, a prosperidade virá para a sua vida. Mas enquanto você só busca prosperidade, as pessoas que buscam prosperidade, normalmente elas vão ficando à margem. E mesmo se elas conquistarem alguma coisa, não demora muito, elas perdem, porque elas não têm caráter para manter. É o que eu já falei muitas vezes. Às vezes a pessoa tem talento, mas não tem caráter. Às vezes ela até consegue conquistar algumas coisas, mas ela não tem caráter, o caráter de Deus, para manter aquilo na vida dela. Então aquilo é estúpido, porque cedo ou tarde ela vai se encontrar pior do que ela estava antes. Porque o que eu digo, uma coisa é você não ter e passar a ter, outra coisa é você ter e deixar de ter. A maioria não entende, não busca entender o que significa uma vida com Deus. Íntegro, nós já falamos sobre isso, mas vamos de novo. Íntegro quer dizer isso, íntegro, diga comigo, inteiro, completo, reto, incorruptível. Fale integridade. Qualidade do que é íntegro, inteireza moral, retidão, honestidade, imparcialidade. Eu vou ler em 2 linguagens, a de hoje, se você tiver a Bíblia, a linguagem de hoje,
Amplificada eu tenho pegado, que é uma Bíblia de estudo, mas ela não foi traduzida para o português. Só se você quiser adquirir uma, tem que comprar ela em inglês. E eu tenho ela, e vou ler para você também, porque ela é uma Bíblia de estudo. Ela é muito, ajuda muito no entendimento. Então, olha o que diz a linguagem de hoje em Gênesis 17:1. Linguagem de hoje agora. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo. Vamos juntos? Viva uma vida de comunhão comigo. E seja obediente a mim em tudo. Na NVI, e seja íntegro. Se você está com a NVI aí, está escrito: ande na minha presença e seja íntegro. Que é o que eu acabei de ler. Na Amplificada, quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu-lhe e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande e viva habitualmente. Que você transforme isso num hábito. Diante de mim e seja perfeito. Quer dizer, sem culpa, de todo o coração completo. Ande na minha presença e viva de forma íntegra. Deus falou com ele aqui. Isso foi o que Deus falou depois de ter passado um tempo sem falar com ele, pelo passo errado que ele deu. Porque Deus queria que ele fosse obediente em tudo. Para eu poder fazer essa obra que eu quero fazer na sua vida e confiar tudo que eu tenho para fazer e confiar nas suas mãos, você precisa ser obediente em tudo. Você precisa andar e viver habitualmente diante de mim e ser perfeito, buscar isso. É isso que você precisa. Você não pode andar com culpa, mas tem que andar de todo o coração e tem que estar completo na minha presença, completo, não é parcialmente. Não é mais ou menos. Você tem que estar inteiro. Inteiro. Como está na linguagem de hoje. Seja obediente a mim em tudo. Para eu poder fazer tudo que eu tenho que fazer, que eu quero fazer na sua vida. Aqui, em Mateus 5:41, eu peguei nas 3 traduções. Na linguagem de hoje, se um dos soldados estrangeiros forçá-lo, 5:41, a carregar uma carga, 1 quilômetro, carregue a 2 quilômetros. NVI, que é a que você deve ter, ou Almeida corrigida, está basicamente a mesma coisa nas duas. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Na versão fácil de ler, se alguém lhe obrigar a carregar uma carga por 1 quilômetro, que é basicamente a linguagem de hoje, leve-a por 2 quilômetros. Mas nós não vemos isso. A maioria dos cristãos nem sequer estão dispostos a fazer o básico. É colocado algo diante deles, de muita gente, e a pessoa adora repetir o versículo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele pediu ou pensou. Mas ele não está disposto a fazer nem o que
nem o que é preciso ali naquele. Andar uma milha a mais está fora de cogitação. Andar 1 quilômetro a mais, fazer um pouco mais, está fora de cogitação. E quando eu falo isso, eu fico me lembrando dos filmes sobre aqueles homens que defendiam a honra com a vida. Do meu avô, que ainda tinha, isso é verdade, o hábito de fazer um negócio arrancando um fio do bigode e um aperto de mão. Se isso fosse feito, acabou. Isso era um contrato irrevogável. Ninguém retrocedia. Cadê a palavra? Cadê a credibilidade? Cadê honrar o que foi falado, o que foi prometido, o que foi acordado? Cadê? Não, mas eu quero que Deus vai fazer infinitamente mais na minha vida. Mas não dá para andar 1 quilômetro a mais? Isso em tudo? É na sua vida com Deus? É no seu procedimento aí fora? Como funcionário? Peraí, você é contratado para fazer um trabalho, muitos não cumprem com suas obrigações. Eles nem me pagam direito. Mas adora mostrar com expressões, com movimentos histéricos, desequilibrados, com legalismos, que são cristãos. Engraçado que ser cristão, para muita gente é ir à igreja e fazer coisas que não edificam, não levam à vitória, é serem legalistas lá fora, criticando os outros, tentando enfiar Cristo pela garganta dos outros, sem ter frutos, sem ter obras. Eu quero ser próspero na minha vida, eu quero viver todas as promessas de Deus, assume um compromisso, não cumpre, promete uma coisa, não cumpre, esquece, faz um voto, quebra, se compromete com Deus numa coisa, daqui a pouco, nem lembra disso mais. Mal estão dispostos a fazer, não faz nem o que é mandado, quanto mais 1 milha, 1 quilômetro a mais. Isso em tudo. A pessoa, ela não entende que Deus não tem porquê levá-la a um nível e ela viver toda essa diferença, se ela não faz diferença nenhuma no mundo em que ela está. Que diferença muitos cristãos estão fazendo? Brigando entre si, só com religiosidade, um atacando o outro, falando de amor sem saber sequer o que é obediência. Cumprem, não mantêm o trato, não mantêm a palavra, não são responsáveis. Muitos nem dizimam, muitos nem estão fazendo nada para Deus. Mentem, são desonestos no trabalho. Não são diferentes do mundo. Esse tipo de mensagem que eu prego, vamos falar de integridade. Eu não quero ouvir isso. Eu quero ouvir sobre rompimentos e vitórias e prosperidade. Eu quero que o mar vermelho seja aberto na minha vida. Então eu vou para algum lugar que alguém me diga isso. Se a sua vida não estiver em conformidade com a palavra, você vai passar por ela de forma miserável. Nunca vai viver tudo que Deus tem para você. Os planos de Deus nunca se concluirão na sua vida. E você vai ser mais um rotulado, etiquetado, e nada mais do que isso, sem frutos,
sem obras, sem testemunho, sem nada. Mas eu sou cristão nas redes sociais, eu sou cristão com o meu adesivo no carro, eu sou cristão quando eu quero parecer espiritual e dar glórias e aleluias e fazer movimentos vários, e falando a verdade, e andando em integridade, e não enganando as pessoas, e cumprindo com o que você prometeu, e indo além, 1 quilômetro a mais, te mandaram ir até ali, por que não ir mais? Por que não ser o melhor funcionário daquela empresa? Por que não ser o melhor patrão que puder ser? Por que não ser o melhor vizinho? Por quê? Por que não ser? Você é um cristão. O mundo está gritando por algo verdadeiro. E tem coisas falsas por todo lado, inclusive o cristão. Cristãos que são uma farsa, só enganam, não falam a verdade e estão sempre criando um meio de enganar, de manipular uma coisa. Não, gente. Nós precisamos mais do que nunca buscar a santidade. Aí alguns espirituais miseráveis, eu preciso pagar as minhas contas. Se você obedecer a Deus e fizer um serviço direito, a consequência disso, a recompensa, vai ser as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Mas se você escolheu o caminho da malandragem, da falsidade, da mentira, dos negócios ilícitos, da picaretagem, você esqueça. Você vai ficar velho, velha, falando de coisas que você poderia ter vivido e não viveu, sabendo que Deus pode fazer e não vivendo e perguntando, por que Deus não muda a minha vida? Por quê? Falta integridade. Falta integridade. Falta verdade. Porque você não faz nem o que foi mandado, quanto mais andar 1 quilômetro a mais. Vamos andar 1 quilômetro a mais. Deus está esperando Ele vai promover os que andam 1 quilômetro a mais. Um quilômetro a mais. Que tem interesse, que está fortalecendo a sua vida com Deus. Que o maior interesse é esse. É ter um verdadeiro relacionamento com Deus, como eu li aqui para você. Ó. Comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Obediente a mim em tudo. Eu sou cristão, mas eu não oro. Eu não jejuo direito, eu fico sem comer. Eu minto para minha mulher. Eu minto para o meu marido. Eu minto para as pessoas. Eu trabalho de forma ilícita. Eu sou preguiçoso. Eles me pagam para fazer um trabalho, mas eu faço o pior. É minha obrigação onde está. Essa consciência de que eu devo cumprir com as minhas obrigações. Eu preciso cumprir com as minhas obrigações. Mas muitas pessoas já não cumprem mais com suas obrigações. Não tem palavra. Isso é o pior dentro do cristianismo. Por que o mundo não tem a palavra, mas dentro do cristianismo as pessoas não têm palavra? Elas falam que vão fazer uma coisa e logo elas param de fazer. Eu digo uma coisa para você, se você fala que vai fazer uma coisa e você é cristão, você vai ter que fazer aquilo até o fim. Uma pessoa se compromete de ajudar em algo.
Ela finge que não é com ela? Ela para de dizimar? Ela para de ofertar? Ela não cumpre com os seus votos? Ela trata algo com alguém e não cumpre? Ela fala que vai fazer e não faz? Mas ela é cristã? Que cristianismo é esse? Que cristianismo é esse? Isso é ser cristão. Eu falo algo, eu vou fazer, não, pode contar comigo com isso depois. Falei isso? Eu falei. Lembro não. Ou passa pela vida como que? Não é comigo. Finge que esqueceu, mas sabe. Mas eu sou cristão. Ande na minha presença, Abraão, e seja íntegro. Íntegro, íntegro. Por que não andar 1 quilômetro a mais? Porque isso dá trabalho. Mas são esses que Deus vai promover. Os que são impecáveis no trabalho. Que nunca é impossível, ele trabalha para deixar dificuldade para todos os demais mesmo. Ele trabalha para não ser corrigido em nada. Ele trabalha para ser aquele tipo de pessoa que ninguém ficaria sem. Por quê? Porque ele é verdadeiro. Ele faz o trabalho dele com excelência. E ele não faz porque estão pagando ou não estão pagando, mas porque aquilo está dentro dele. Porque se não pagassem também, ele faria do mesmo jeito. Porque está dentro dele. Eu não vou fazer um lixo de um trabalho porque não me pagaram direito ou isso e aquilo. Se eu estou aqui, eu acordei isso. Foi feito um acordo, eu aceitei. Não importa, agora não vou fingir que eu esqueci. Eu vou cumprir. Eu não gosto de onde eu estou. Mas espera aí, eu vou florescer onde eu estou plantado. Eu vou florescer onde estou agora. Eu não vou ficar aqui para sempre, mas enquanto eu estiver, eu vou florescer. Esse é o espírito do íntegro, daquele que tem uma mente vencedora. Eu vou florescer onde eu estou agora. Eu estou aqui, é onde eu estou, eu vou fazer o meu melhor para que Deus possa me honrar. Porque veja bem uma coisa, se você é uma pessoa que não faz direito onde você está agora, você nunca vai fazer quando estiver melhor. Isso é a maior mentira que o capeta conta para as pessoas e elas saem falando, não, porque quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Você não vai fazer. Quem faz está fazendo agora. Quem está disposto a fazer, está fazendo agora. Não, porque quando, não vai chegar. Quando eu tiver, você não vai ter. Você não é fiel onde você está, você não vai ser fiel lá, Deus não vai te colocar lá. Se você murmura onde você está, por que Deus deveria te colocar num outro nível? Você não é grato nem pelo que você tem. Se você não é grato pelo que você tem hoje, você vai ser grato quando você tiver mais? Não, é um hábito já. Você se habituou a reclamar. Então você vai reclamar. Mesmo que você tenha, quem reclama, reclama no pouco, reclama no muito, porque quando ele tem muito, ele acha que é pouco. Então ele reclama hoje, ele vai reclamar depois. Se você murmura e é ingrato onde você está hoje, você vai ser ingrato depois. Porque quando uma pessoa é. Quando ela não é, não é. Não importa onde ela está, ela tem essa ilusão que o diabo coloca, ele conta mentira para ela e ela acredita, se engana. E quando eu estiver vivendo isso, quando, primeiro que nessa condição você não vai chegar. Segundo,
É igual a pessoa que diz assim, quando eu tiver alguém para me ajudar a cuidar das coisas, das crianças, da casa, da coisa, eu vou orar mais. Se você não ora agora, você não vai orar depois. Eu vou estar mais na igreja. Se você não está agora, você não vai estar depois. Eu vou fazer algo para a obra de Deus. Se você não está fazendo agora, você vai fazer depois. Quando? Eu lembro de pessoas que diziam assim, quando eu tiver um automóvel, eu vou estar todo dia na igreja. Quando conseguiu o automóvel, já não aparecia mais na igreja. Vinha mais na igreja quando dependia do transporte público. Quando? Quem quer fazer, faz agora. Se você não está fazendo agora, você não vai fazer. Você pode ter uma conta bancária gorda. A sua desculpa é que você não faz, porque você não tem isso, você pode ter tudo, que você não vai fazer. É conversa fiada. Quem tem um compromisso com Deus, tem um compromisso com Deus. Na dor, na alegria, na saúde, nos momentos de dor, de doença. Ele está comprometido com Deus. Ele é de Deus, ele ama a Deus. Ele tem vida com Deus. Não é o dinheiro, não é a saúde. Ele não depende de questões externas, porque isso existe dentro dele. Não, porque quando eu tiver um trabalho melhor, eu vou fazer direitinho, olha, eu vou chegar na hora, eu vou fazer o melhor, porque agora, olha como é que está isso aqui. Se você não faz agora, você não vai fazer depois. Não vai. Se você não está andando 1 quilômetro a mais, como eu li aqui para você, agora, esqueça que você vai andar 1 quilômetro a mais depois. Quando as crianças crescerem, eu vou fazer isso. Você não vai, se você não está fazendo agora, você não vai fazer depois. É conversa fiada. Porque quando uma pessoa quer, não tem obstáculo. Não tem nada que a impeça. Porque a gente sabe que as pessoas dão jeito para tudo. Para alimentar a carne, para favorecer a carne, elas dão jeito para tudo. Elas só não encontram meios para as questões do espírito. Então eu quero isso, eu quero aquilo, e quando eu tiver isso, eu farei isso. Não vai fazer. Se você não cumpre com os seus votos agora, você não vai cumprir. Se você nem sequer é capaz de dar satisfações, porque tem gente, não é dar satisfação da sua vida, não, você deve para alguém, não é isso que eu estou falando que quando nós devemos para alguém, e eu estou atrasado ou qualquer coisa, eu preciso ter a integridade, a seriedade de ligar, de falar, de me desculpar, de me comprometer, de mostrar, olha, não foi possível cumprir com prazo, não foi possível acertar isso hoje, não foi, mas estou aqui me posicionando e falando com você, me desculpa, não foi, mas eu vou acertar, eu vou fazer. Tem gente que foge, mas ele é cristão. Mas ele é cristão. Ele trata as pessoas de qualquer maneira, mas ele é cristão. Ele quer, ele está buscando, porque ele está cheio dele mesmo, ele é inseguro e ele precisa ter algo grande na vida dele, para ele se sentir seguro. É só isso que ele quer. Só que ele está buscando as coisas com a motivação errada. Você não pode buscar as coisas com a motivação errada. Você, acima de tudo, precisa ter dentro de você a motivação certa. Por que eu quero isso na minha vida? Enquanto as pessoas não eliminarem da vida delas uma busca por ter algo grande,
Porque elas são inseguras, porque elas querem pisar nos outros, porque elas querem mostrar grandeza, porque elas querem isso, porque elas querem aquilo. Elas não vão ter. Quando você busca algo, porque você quer que o nome do Senhor seja glorificado, mas acima de tudo, esse grande é agradar a Deus acima de tudo e aceitar o propósito dele para a sua vida. Sabe, Deus, eu quero isso, mas eu estou aberto para o que o Senhor quer. Deus quer levantar essas pessoas. São essas pessoas, olha isso aqui. 1 Samuel 20, 12 a 17. Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família. Mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Ele já estava falando do pai dele. Esse era Jonatas, falando do pai dele, que era Saul, que perseguia e se colocou como inimigo de Davi. E quando ele falou, mesmo quando o Senhor eliminar os inimigos de Davi, ele estava falando do próprio pai dele, da família dele. Jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo. Bom, passado o tempo, Jonatas morreu em combate junto com seu pai no mesmo dia. E aí, passado mais anos ainda, muitos anos depois, um dia, 2 Samuel 9, 1 a 3, certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade? Diga lealdade. De novo, lealdade. De novo, lealdade. Sabe por que lealdade? Porque lealdade não tem mais no mundo que nós vivemos e está faltando dentro da fé cristã. Lealdade para com o outro, lealdade para com Deus, lealdade. A palavra lealdade, ninguém nem sequer pronuncia. A maioria não é leal. Não é leal com Deus, não é leal com as pessoas, não é leal com ninguém. Elas se comprometem e esquecem e abandonam aquilo que haviam firmado. Elas não cumprem com as suas promessas. Elas não são leais com as pessoas. Elas traem, elas falam pelas costas, elas enganam. Elas mentem para elas, fazem negócios ilícitos, são desonestas naquilo que fazem, são desleais. Jonatas, lá atrás, junto com Davi, fizeram um pacto de lealdade. Anos depois estava aqui Davi, que agora era poderoso. E tinha sido afrontado por Saul um monte. Estava com a vida dele estabelecida. Ele não precisava disso aqui. Alguém poderia pensar, mas uma pessoa leal não consegue viver sem cumprir com suas promessas, com seus acordos, com a sua palavra. Uma pessoa leal, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela não consegue conviver com algo que ela fez, ou que ela prometeu, que ela acordou, que ela foi lá e se comprometeu. Ela não consegue. Ela não tem paz enquanto ela não cumpre com aquilo, porque ela é íntegra. Pessoas íntegras são leais, leais são íntegras. Mas eu quero que Deus me promova. Deus há de me promover, mas falta lealdade. As pessoas não são leais.
infelizmente, a maioria dos cristãos não são leais. Eles falam de todo mundo, falam do outro. É um que fala do outro. Se contar um segredo, em 2 tempos está meio mundo sabendo. E diz que é para orar. Isso é miserável. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar? A quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Eu não me esqueci da minha amizade com ele. Ele foi leal comigo em vida e me fez um juramento que quando o Senhor me fez me comprometer com ele, quando o Senhor eliminasse os inimigos da minha vida, que eu fosse leal com a família dele. Ele foi leal enquanto estava vivo. Mas ele é um morto, gente. O cara já morreu há tanto tempo. Eu tenho mais o que fazer, tenho que cuidar do reino, tenho que vencer inimigos, eu tenho um monte de coisas. Essa é a visão da maioria. Gente, isso é passado, isso faz um tempão. Que eu falei isso, nem lembra, ninguém lembra disso, Deus lembra. Deus lembra. Mas a maioria acha que ter sucesso é só fazer mais aquele curso e aprender mais isso e fazer novas amizades com pessoas do meio e não sei o que, blá, blá, blá. Eu vou dizer uma coisa para você: pequeno não significa insignificante. Às vezes você acha que uma coisa é tão pequenininha. A minha vida não está parada por causa de lealdade. Sim, ela pode estar parada por causa de falta de lealdade, falta de comprometimento, falta de integridade, falta de levar as coisas de Deus com seriedade, de cumprir com a palavra, de agir com o procedimento correto, como a Bíblia diz. Sim, ela pode estar parada, sim, porque você fala e não cumpre, porque você não tem credibilidade, porque você não representa bem a Deus. Mas não é isso que eu tenho ouvido. Eu tenho ouvido que se eu pegar mais esse brinde, eu vou vencer, eu vou ficar rico. Eu tenho ouvido que vai ter a campanha tal das barras de ouro, que eu vou pegar barras de ouro e eu vou ficar muito rico. Sem mudança de caráter, sem mudança de integridade. Olhe, sem lentes cor-de-rosa para a vida dessas pessoas que estão correndo atrás de ficar rico. Vá ver se elas estão ricas mesmo. Porque enquanto você não for rico da graça de Deus, da glória de Deus, rico da palavra de Deus, rico aqui dentro, aqui fora você vai rastejar. Mas não é isso que eu ouvi. Eu não quero ouvir isso. Eu quero a minha bênção rápida, porque eu preciso pagar a conta, eu preciso do emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aquilo outro. Se você... Deus não tem pressa. Se hoje a palavra não entra, você corre, daqui 10 anos, quando você cansar de correr, aí você volta para ouvir essa palavra. Aí você se submete. Eu vou dizer uma coisa para você. Se um monte de gente amasse mudança interna, não perderia metade da vida, ou 10, 12, 20 anos da vida, ou às vezes até a vida inteira, em busca de ilusão, de fantasias, de engodos. O que tem de gente que já perdeu anos da vida, não chegou a lugar nenhum, mas como um jogo de azar, quando ele perde, ele joga de novo, para ver se dessa vez ele vai ganhar. Ele perde de novo. Mas como um jogo de azar. Algumas coisas funcionam como um jogo de azar. Se você nunca se envolveu com quem joga, funciona dessa maneira. Ele joga, ele perde. Mas dentro dele existe uma certeza que se ele se desfizer de alguma coisa,
e ele pegar aquele dinheiro, e ele jogar, agora ele vai ganhar. Ele perde de novo. E aí ele sai em busca, ele pega emprestado. Quem é viciado no jogo, sabe, ou já foi, ou teve alguém na família, sabe que a pessoa faz empréstimo, pega dinheiro emprestado, pega dinheiro com a agiota e joga de novo. Porque agora eu vou recuperar. Aí ele perde de novo. Eu tenho gente na família que perdeu tudo, perdeu imóvel, perdeu fazenda, perdeu tudo. No jogo. No jogo. Sabe o que uma pessoa ter coragem de colocar numa mesa de jogo uma propriedade que vale milhões? Por quê? Porque eu vou recuperar, eu vou sair com isso, com muito mais. Perde de novo. É como um jogo de azar. E a pessoa vai arriscando de forma estúpida, sem inteligência. E não busca entender que Deus não é um meio de eu ter uma vida sem mudanças. Faça isso e tudo que eu quiser, Deus vai me dar. Tudo que eu quiser que estiver dentro da vontade dEle, e se eu estiver dentro da vontade dEle, se eu estiver dentro da vontade dEle, e a minha vontade estiver dentro da vontade dEle, então Ele vai me dar. No tempo dEle, na hora dEle, da forma dEle, pelos meios dEle, e os meios que Ele tem de trabalhar são multiformes, porém, não estúpidos, não escandalosos, não desequilibrados, não que levam à confusão. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda, eu quis esse versículo aqui, porque olha aqui, ó, resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Porque se eu me comprometi com ele em vida, não importa que ele está morto, eu vou cumprir. E ele chamou de lealdade de Deus. E aí eles disseram: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E ele mandou buscar esse rapaz e restituiu todas as terras do Saul, do avô dele, e deu empregados, e mandou cultivar, etc, etc, etc. Para eu mostrar, para que eu possa mostrar a lealdade de Deus, ele agora disse a lealdade de Deus, porque se eu sou de Deus, eu tenho que representar bem a Deus. Então, se eu sou de Deus e eu me comprometi diante de Deus, então agora eu tenho que cumprir diante de Deus. Entende essa palavra? Eu me comprometi diante de Deus, agora eu cumpro diante de Deus. É a lealdade de Deus. Porque se eu sou um representante de Deus, eu estou representando a Deus. Em tudo. No que eu falo, no que eu faço. Quando eu guio um carro, quando eu faço o meu trabalho, quando eu apresento algo, quando eu faço, quando eu deixo de fazer. Eu preciso entender isso. Ande, Abraão, na minha presença. Abraão, na minha presença, e seja íntegro, me obedeça em absolutamente tudo. Me obedeça. Eu preciso ter responsabilidade. Como cristão, eu me comprometo em qualquer coisa que você se comprometer. Você tem que cumprir. Qualquer coisa. Uma pessoa que se compromete em apoiar a obra de Deus em algo, ela tem que cumprir. Em ser um semeador, ela tem que cumprir. Em ajudar o fulano em tal coisa, ela tem que cumprir. Ela foi contratada para fazer algo e agora ela não quer fazer direito, ela está errada, porque ela tem que fazer.
Você se comprometeu em realizar algo, você foi contratado para fazer algo, você tem que cumprir com suas obrigações. Você deu a sua palavra, por isso você tem que pensar, por isso que a Bíblia manda a gente manter a boca fechada. Aí, numa emoção, você promete uma coisa. Se agora você não tem condições de cumprir, o digno é que você chegue até essa pessoa com integridade e diga a ela, me perdoe, na emoção, e eu te fiz uma promessa que eu não posso cumprir, por favor, me perdoa. E me libera desse acordo, dessa promessa que eu fiz a você. Porque eu fiz, e eu sou cristão. E como cristão, eu não posso falar uma coisa e não arcar com aquilo. Ah, isso é um exagero. Não pode ser assim, isso é radical. Obediência radical, bênçãos radicais. Eu desafio uma pessoa que anda pela porta larga, ele é desleal, ele faz as coisas de qualquer maneira, entrar pela mesma porta do céu que aqueles que estão entrando pela porta estreita e apertada. Porque Deus não é injusto. Ele é um Deus justo e todo dia Ele está dando oportunidade às pessoas para andarem em integridade. Mas eu não vi isso, eu não ouvi isso. O meu pastor não faz isso, o outro não faz isso. Bom, eu não sei quem não está fazendo, eu sei o que a Bíblia diz que é para fazer. E você tem que ficar com o que a Bíblia diz. Mas eu não ouço ninguém fazer, ninguém está fazendo, ninguém faz, ninguém isso e aquilo. Isso é ridículo. Porque eu vi lá em tal lugar, que agora já foi liberado isso, também foi liberado aquilo outro. Pode liberar o que quiser. Na convenção da igreja tal liberaram isso, agora liberaram aquilo outro. Gente, diga, eu sou a igreja. E a palavra de Deus não muda. Não adianta uma convenção e um monte de cabeça desajuizada ir lá e fazer uma nova lei, e querer colar ou grampear na Bíblia como um novo livro, um novo capítulo, que o que está escrito, diz a Bíblia, está escrito assim, não pode ser alterado, nem acrescentado e nem tirado. Então, que podem liberar, podem facilitar, pode, não pode, o que pode, não pode, isso pode, aquilo não pode. Eu quero que você entenda uma coisa, o que a Bíblia diz não vai mudar, porque alguém disse que pode. Não vai mudar. Não vai. Não vai mudar, porque agora uma denominação decidiu liberar tal coisa, não vai mudar. Se está escrito que não, é não. E quem seguir pela obediência a homens e não a Deus, vai fracassar na vida e na vida eterna. Isso é bíblico. Está escrito. Você não pode tirar nem acrescentar. Você tem que andar em integridade, em lealdade. Ser um representante de Deus, o mundo está nos observando. E a maioria dos cristãos tem vivido como piada, como vergonha. Porque só sabem fazer histerias e gritarias, e é o povo barulhento, o povo escandaloso, o povo sem cultura, o povo sem inteligência, o povo desequilibrado. Você sabe por quê? O povo que deve não paga, porque a igreja tal não paga, porque o fulano não paga, Deus me livre, não alugo para a igreja, não faço negócio com crente. Por quê? Porque falta integridade. Direto eu ouço, eu não contrato crente para trabalhar comigo. Não contrata crente. Falou que é crente, eu não contrato. Você sabia que tem empresas que já colocaram lá, perguntam qual a sua religião, se é evangélico ele não quer? Porque dizem que os evangélicos são preguiçosos. Misturam as coisas. Você não sabe a quantidade de pessoas que já falaram para nós, para a igreja eu não alugo, porque a igreja não paga.
Que igreja que é? Igreja tal? Não aluga, porque na igreja não paga. Não pode ser assim. Se a igreja de Jesus Cristo tem que pagar, se é cristão tem que pagar. Eu não contrato crente para trabalhar comigo, não faço. Essa frase é número 1. Não faço negócio com crente. É crente, não faço negócio com crente. Ixi, fiz um negócio com um crente lá, não me pagou, não acertou, não faço negócio com crente. Se é crente, não faço negócio. Jesus, querido. Aí vamos todos para a igreja, com nossa Bíblia, amados. Misericórdia, amado, a paz do Senhor. Jesus é maravilhoso, não é? Jesus, essa noite eu tive um sonho, e Deus falava comigo. Aleluia, glória a Deus, maravilhoso Jesus. Vamos cantar, não pode ser triste um coração. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Um coração que ama Cristo. Oh, Deus, que alegria. Ai, como eu sinto a presença do Senhor. Eu amo a Deus. Oh, irmão, irmã. Vamos orar. Orar pelo Brasil. Vamos orar pela nação, pelos missionários que estão morrendo. Vamos orar. Irmãos, vamos orar. Aí ele sai do culto. Ele está com pressa, ele buzina para meio mundo. Ele chega em casa já brigado com a mulher. A mulher já brigou e já bateu nos meninos que estão lá atrás. Ele levanta para ir trabalhar. Ele já levanta de mau humor e brigando com tudo. E ela também. As cartinhas estão chegando para quitar os compromissos. O fulano liga. É o mala do fulano. O que ele quer? Quer receber, né? É o mala do fulano. O que ele quer? Receber. Atende aí. Não vou atender, não. Como você não vai atender? Vou atender, não. Só me encheu o saco. Mas ele é cristão. Domingo que vem ele vai de novo no culto. Vai dar paz do Senhor para todos os irmãos. E vai ser o mais espiritual da reunião. O mais movimentado espiritual. Mas ele não dá satisfações do que ele deve. Ele não paga. Ele é desorganizado. Sabe por que ele não paga? Porque ele canaliza mal o dinheiro dele. Quando ele tem dinheiro, ele gasta com aquilo que ele não deveria gastar, porque ele tem compromissos, ele tem que canalizar para pagar as contas dele. E quando ele pagar todas as contas dele, então ele vai lá e compra aquilo que ele precisa. Enquanto ele não pagar as contas, que a prioridade dele é dizimar e cumprir com os compromissos dele. Não, mas agora, esse mês eu acho que não vai dar para dizimar. Não, mas Deus vai me entender, porque Ele sabe que eu estou apertado. Ok. Mas domingo que vem ele está no culto de novo. Ele é super espiritual, entendido, inchado da letra. Ele entende a Bíblia. Mas ele não paga, não fala a verdade, foge porque é covarde, não assume os seus compromissos. A família dele está uma bagunça. A vida dele financeira está uma bagunça. A vida espiritual dele é só uma casca. Na íntegra, ele não fala a verdade, ele não é leal, ele não cumpre com seus compromissos, ele não cumpre com o que foi acordado, ele não cumpre. Mas ele é espiritual. Ele é cristão.
E sabe o que esses cristãos adoram? Tudo que é fácil. E quando ele está em luta, ele só vai reclamar, murmurar, dizer que está em luta, está com problema. Só sabe falar de luta, de problema. Só isso. E dizer que ele não sabe por que ele está vivendo a vida que ele está vivendo. Que deve ser porque Deus tem um propósito muito grande com ele. Porque se Deus não tivesse um propósito, um chamado com ele, ele não estaria passando por tudo que ele está passando. Só por isso. Não é porque ele mente, não é porque ele não é dizimista, não é porque ele não é leal, não é porque não tem... Não, isso aí é coisa que é isso. Acho que Deus vai deixar de me abençoar porque eu não dizimo, gente? Porque eu não sou leal, porque eu não falo a verdade? Porque eu não cumpro meus compromissos? De onde você falou isso? Onde tirou a ideia dessa? É porque Deus tem uma obra comigo. E o seu ministério comigo. O sujeito não está dando conta de cuidar dele, da família dele, como é que ele vai cuidar de um povo? Piada. Você não está dando conta de cuidar de você, da sua casa, de manter a sua vida em ordem, vai dar conta de cuidar de um rebanho. Direto tem um que está dizendo, nós vamos começar o nosso ministério. Aí começa. Ai, a luta, a perseguição. Nossa, eu não sabia que tinha isso. O sujeito entra achando que ele vai para o Parque das Diversões, vai para a Disneylândia. Eu vou abrir meu ministério e eu estarei com as portas da Disney para mim. Vou nadar com os golfinhos como o Murilo. Para de gozar o Murilo, gente. Ele queria nadar e eu falei errado, era com tubarão. Tubarão, eu falei errado. Agora todo mundo está pegando o Murilo. Ele falou, mãe, você fala que é com tubarão. Aí, consertei. Tubarão, gente. Não é golfinho. Mateus 25:10. Olha isso aqui. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. 10 virgens são os 10 justos, 10 crentes, 10 cristãos, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, que é Jesus. 5 delas eram insensatas. São as que não são sensatas, não têm bom senso. E 5 eram prudentes, tinham bom senso, eram sensatas. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Elas não levaram óleo. Porque essas coisas não precisa, né, gente? Lamparina com óleo, não precisa. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, além da candeia, o óleo da candeia, ainda levaram azeite, óleo extra. Andaram 1 quilômetro a mais, fizeram mais, foram prudentes, precavidas, disciplinadas, organizadas, se prepararam. Eram pessoas preparadas. Elas estavam ali levando aquilo com seriedade. As outras 5, não. Estavam ali. Mas não estavam nem um pouquinho preocupadas em fazer nada além. O que aconteceu? O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes. É o que acontece. Por que o fulano vence ou não vence? Por que para ele acontece? Eu queria o que ele tem. Mas você está fazendo o que ele está fazendo? Não estou mandando você ir lá e fazer o que você não foi mandado você fazer. Eu estou dizendo fazer o que é preciso em Deus. Fazer o que é preciso.
em Deus. À meia-noite, então todas as vezes acordaram e prepararam suas candeias insensatas, disseram aos prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo. Quem não faz o que é preciso está sempre pedindo. Ele pede emprestado, ele está precisando de ajuda, ele precisa que alguém está socorrendo, é um que está socorrendo, outro que está socorrendo, porque ele não faz o que é preciso fazer. Ele está no meio, mas o que é preciso fazer ele não faz, porque o orgulho não deixa, porque o coração é duro, porque ele ainda carrega uma mentalidade que ele não abre mão, a mentalidade dele não muda, ele não busca entender o que Deus está requerendo dele. Aí ele, cada hora ele quer uma coisa, ele não sabe o que ele quer, cada hora ele quer uma coisa, cada hora ele está se metendo numa coisa. Aí, de repente, ele acha que não é isso, ele já está pulando para outra. Isso é no meio, isso é na fé que ele pratica, isso é na vida profissional dele, isso é na vida dele, porque ele não quer fazer o que é difícil. E quem não faz o que é difícil, permanece fraco. Quem quer só fazer o que é fácil, permanece fraco na vida. Aí ele vive correndo atrás de alguém para ajudar, para pegar, porque ele não faz a parte dele. Me arruma um pouco do seu óleo. Me arruma isso aqui. Porque até hoje ele podia ter seu azeite extra, ele podia ter uma vida com Deus, ele podia ouvir de Deus, ele podia parar, mas não. Ele não ouve a Deus na palavra, ele está sempre em busca de ouvir a Deus indo fora da palavra. Se você não ouve a Deus dentro da palavra, se você não está conseguindo ouvir a Deus com a palavra dele, não adianta ir mais longe. Eu acho que Deus tem isso para mim, eu acho que Deus tem aquilo comigo, eu acho que Deus tem isso. Você não sabe porque você não parou para ouvir de Deus. E toda vez que a pessoa encontra uma dificuldade, ela acha que aquilo não vem de Deus. Aí ela abandona aquilo. Pode ver, tem gente que ele olha... É esse projeto inacabado, mas esse projeto inacabado, esse projeto que ele parou, esse projeto que faliu, esse projeto que ele abandonou. É, porque isso aqui não era de Deus. Por que não era de Deus? Porque tinha dificuldade. Ele não espera, ele não quer florescer onde ele está plantado, ele não quer aguardar o tempo, ele não quer investir, ele não quer passar por aquele processo. Ele não quer fazer o que é preciso fazer. Porque isso é difícil, aquilo outro é difícil também. Eu acho que não precisa disso. Ele ouve a palavra aqui. De repente, ele sai em busca de algo que o apoia a continuar sendo o que ele é. Aí, ao invés dele ficar com a palavra, ele vai em busca de algo que o apoie. Apoie na mentalidade que ele quer manter. Aí, daqui a pouco, mais não sei quantos anos da vida dele perdido. E sendo do mesmo jeito, frustrado, se envolvendo em mais um projeto, porque até hoje ele não parou para saber o que realmente ele quer, e investir naquilo, o que Deus tem com ele. Porque, gente, vou dizer uma coisa. Cristão tem muito isso. Tudo Deus tem um chamado ministerial para ele. Deus não é obrigado. Por isso que você vê tanta coisa dando errado e aberrações por aí. Porque Deus não é obrigado a manter, a abençoar uma coisa que Ele não começou. E eu não sei o que o povo acha, que dentro ter um ministério, estar à frente de alguma coisa, é fácil. Eu não sei qual é essa visão, que ideia é essa. Eu não sei se o sujeito não está dando conta da vida dele, de cuidar dele, arrumar a vida dele. Como é que ele não tem frutos, não é um testemunho para a vida dele, como é que ele vai ser para outras pessoas? Você tem que analisar o seguinte: você não está dando conta de manter a sua vida espiritual, você vai conseguir carregar o peso de muitas vidas. Eu não tinha isso aqui planejado, deve estar alguém aqui querendo fazer alguma coisa assim.
Pensa, cuidado. Olha aqui, ó. Então, à meia-noite ouviu-se. Então, todas as vezes acordar para parar, as insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Por que elas ficaram de fora? Porque elas nunca, quando tem... É aquele cristão que, quando tem oportunidade de fazer o que é certo, ele não faz. Ele só busca a Deus quando a vaca vai para o brejo, quando o telhado cai na cabeça dele. Ele só busca a Deus quando ele está desesperado, ele está em pânico. Ele não busca a Deus quando ele está tendo oportunidade de fazer. Está tudo em paz, a porta está aberta, o noivo não chegou, está tudo sob controle. Ao invés dele ter azeite extra, dele estar plantando, dele estar fazendo o que é certo, porque a hora que ele tiver que tomar uma decisão, algo acontecer, ele está munido, está tudo certo com ele. Não, elas tiveram oportunidade, igual as prudentes, de ir lá comprar, de ir lá fazer. Mas vão deixar, não precisa mudar, não precisa de óleo, não precisa disso agora, não. Depois eu compro, senão eu vou pedir lá para as prudentes, elas me emprestam um pouco. E tudo na vida profissional, é tudo bagunçado, é tudo na última hora, é em casa, é tudo na última hora, é tudo desorganizado, é tudo correndo, é tudo atrasado, bagunçado, desorganizado, correndo, tudo é espiritualmente, é na família, é nos negócios, não vê nada, nunca, faz mais de ano que não vê um extrato bancário, não acompanha o que está acontecendo lá, não acompanha o que está acontecendo na vida, não está vendo o que está acontecendo com os filhos, não está vendo, aí estoura uma bomba. Ai, meu Deus, agora eu preciso fazer, agora eu vou sair correndo, eu vou comprar azeite agora, eu vou correr, vou comprar azeite, eu vou comprar óleo, agora eu vou mudar, agora eu vou fazer, agora eu vou acertar, agora, até o próximo alívio. Aí ele alivia, volta à vida antiga, porque não estabeleceu aquele novo hábito, aquela conduta correta. Porque, na verdade, ele não é íntegro. Ele só quer... Deus quer misericórdia. Deus, muitas vezes, vai lá e socorre. Só que, quando ele tem alívio, ele continua sendo a mesma pessoa. Ele nunca leva azeite extra. Ele nunca se organiza. Ele não busca Deus para valer. Oh, minha gente. Eu digo uma coisa para você. A porta que leva para o céu é estreita e apertada. Para você ter uma vida bem-sucedida, para Deus promover você, você precisa entender que integridade faz parte do cristão. Um cristão tem que ser íntegro, tem que ser leal, tem que ser uma pessoa disciplinada, organizada, tem que ter azeite extra. Você não pode sair na sua vida só buscando a Deus quando você está em aperto, correndo para ir comprar o azeite, quando o noivo já está chegando. Tudo assim. Você não pode viver desse jeito. Não pode nada na vida. Sabe, nada. Uma vida toda bagunçada. Você só lava a roupa quando já não tem mais para vestir. Só passa a camisa na hora que vai usar. Só limpa a casa quando diz que uma visita vai chegar. Tudo, tem gente que tudo na vida é assim. Ele só faz quando o prazo já findou. É hoje e até as 4 horas da tarde. Ai, meu Deus do céu. Gente... Isso abre o leque, é para tudo nessa vida. Tranquilizei, não preciso mais orar, buscar Deus, não. Preciso não. Como a ceia de domingo. Ai, gente, jejuei na quarta, mas não tinha ceia. Gente, acho que 1 mês só, não é? Tomar ceia. Ai, não vejo problemas. Ok. Você tem segurança? Você tem segurança? Eu não tenho. Eu não vou brincar com a minha vida espiritual. Eu só tenho uma vida. Eu sou um espírito que mora num corpo e tem uma alma.
E se eu não estiver em retidão? E se o Senhor me chamar dormindo? E se eu atravessar a rua e for meu último dia? Ah, bicho, está sendo negativa? Não, eu não sei. A Bíblia diz, ninguém sabe nem o dia e a hora que o arrebatamento vai acontecer. Eu não sei se a trombeta vai soar hoje, daqui a pouco, na madrugada. Se amanhã já nada disso, mas o mundo vai estar um caos porque Jesus já voltou. Aqui, ó, elas saíram para comprar correndo, mas era tarde demais, elas tinham que estar preparadas. E nós temos que estar preparados espiritualmente, na nossa vida, não deixar nada acumular. Não deixar para a última hora. Nós queremos ser promovidos, nós queremos ter uma vida abençoada, nós queremos tantas coisas de Deus. Mas a maioria dos cristãos olham para mensagens como essa como, o quê? Que é isso aí? O que estão falando? Não entendi nada. Isso eu não entendo. Integridade? Que é isso? Lealdade? Não sei, precisa disso? Ah, gente, nunca ouvi isso. De jeito nenhum. Não sabia que precisa de integridade para ir para o céu. Lealdade? Ai, ninguém mais faz essas coisas. Ninguém faz essas coisas mais. Os tempos mudaram, gente. Estamos no século 21. Tudo está moderno. Jesus é amor. Ele entende a gente. Ele entende. Naquele dia o Senhor vai separar os bodes das ovelhas. Ele está para separar. O que é certo, aquele que está no caminho, o justo, daquele que se faz, está no meio do justo aqui. Ela é virgem, mas ela é insensata. Ela é cristã, mas ela é insensata, não há bom senso nela. A vida dela é bagunçada, ela pende para qualquer lado, ela não faz o que é preciso. Tudo é no desespero. Aí a porta se fecha, ela fica de fora. Era para ela aquela vitória também, mas porque ela não se preparou, porque ela não achou que aquilo era importante, ela deixou passar. E ela perdeu a chance dela. Eu vejo gente perdendo as oportunidades, perdendo chance, perdendo vida, perdendo tempo. Porque está aí, Deus está falando, faça. Não faz, não precisa. Não precisa mudar o caráter, não precisa mudar o interior. Não precisa nada disso. Ser cristão é isso. É ser uma luz que brilha na escuridão. É ser o sal que salga quando ninguém mais está temperando nada. É ser a diferença. Mesmo quando está perdendo algo, mas mantém o que é certo, porque não aceita que seja diferente. Entende que a maior perda é da comunhão com Deus. Isso nada, não vale, não tem dinheiro que pode valer isso. Quando a pessoa entende essas coisas, ela anda em integridade, ela não abre mão disso. Se for preciso perder algo material, seja o que for, ela perde. Um relacionamento, ela perde. Cortar uma amizade de anos, porque não é mais, não acrescenta, ela corta. Porque ela quer agradar a Deus. Porque ela sabe que esse é o caminho para ela ser promovida e abençoada. Deus quer te promover. Mas por que Deus promoveria uma pessoa que não leva a sério uma vida íntegra, leal, como Davi, anos depois? Tem alguém ainda da família de Saul para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? Porque lá atrás eu fiz uma aliança com Jonatas e eu prometi isso a ele e eu vou cumprir. Não importa que ele já está morto há muito tempo, não importa que eu já estou num outro patamar, não importa. Palavra é palavra, eu vou cumprir com ela.
Eu vou mostrar a lealdade de Deus, cumprindo com o que eu prometi, ainda quando eu era um garoto. Quanto mais, cada dia que nós que temos ouvido, nós estamos na graça. E nós temos ouvido e aprendido. Por que não vamos ter o mesmo espírito? Por quê? Por quê? É igual quando alguns têm umas pessoas falam cada heresia. O dízimo era para o tempo da lei. Minha gente, se no tempo da lei eles dizimavam, eram obedientes e cumpriam com isso, muito mais agora na graça que Jesus veio. Muito mais agora. Se na lei eles faziam e cumpriam, muito mais nós agora. Então, quando uma pessoa não conhece, ela para arrumar uma desculpa para não fazer o que é certo, ela se agarra a qualquer estupidez, a qualquer heresia. Só que no final, cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Cada um vai ter que prestar conta de si mesmo. Eu vou ter que prestar conta da minha vida, você vai ter que prestar conta da sua vida. No final. E aí, quando uma pessoa facilita com a vida dela, ela não só estraga aqui nesse tempo, como ela estraga. Ela permite que o diabo roube dela a eternidade. Integridade, lealdade. Todo cristão tem que viver de forma íntegra, leal, sensata, bom senso. São essas pessoas que Deus vai promover. Coloque-se em pé, por gentileza. Um momento com a sua mão no coração. Ó Deus querido, eu oro nesse momento. Para que esta palavra, meu Deus, abra a mente de cada pessoa e leve cada uma a entender com clareza, nitidez, sem endurecer o coração, entender o que o Senhor está falando, a sua mensagem. Que o desejo de te agradar, de ser o verdadeiro cristão, domine cada vida que aqui está. O desejo, meu Pai, de ser um verdadeiro cristão. Porque falar que é cristão não é difícil. Eu sou cristão. Mas o que é ser cristão? Se não seguir a Cristo. E o que o Senhor? O que o Senhor faria no nosso lugar? O que o Senhor já fez e mostrou. Falamos de amor e quando somos testados nessa área, mostramos que aquilo era apenas blá, blá, blá. Falamos de uma honestidade, de uma integridade, se falamos de fazer o que é certo, e muitos legalistas, eu odeio coisa errada. E só o fato de estar dizendo que odeia coisa errada já está errando, porque está mostrando o seu julgamento legalista miserável. Mentes fechadas para a verdade e apegadas a tradições, a ensinamentos que não passam de criações e invenções de homens, de heresias, coisas loucas, desequilibradas, mas com a promessa, com promessas
e garantias que ninguém pode cumprir. O Senhor não pode abençoar quando não andamos em temor. Temos sim uma cota de graça e misericórdia, todos nós. Mas não há como o íntegro, o que vive sem integridade, ir para o mesmo lugar que o que está andando em integridade. E não devemos nos arriscar jamais. Eu oro, meu Deus, para que essa revelação entre. Que essa palavra entre de forma revelada. Que o teu povo busque mais santidade do que prosperidade. Santidade, 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 santidade. Porque sem ela ninguém verá o Senhor. Mais santidade, verdade, lealdade, integridade, sensatez, bom senso, prudência. Que o teu povo busque, Senhor. Passa do teu sangue sobre cada vida que aqui está. E eu peço que essa palavra entre, meu Deus. E eu não tenho dúvida. Se decisões aqui forem tomadas, certamente mudanças acontecerão. E não vão demorar. Quantas vezes eu vejo situações que estão retidas. Que o Senhor está esperando. Uma mudança, um passo de fé. O Senhor está dizendo, mude nisso. E eu vou te entregar o que você quer. Faça isso. E eu vou fazer na sua vida. Mas às vezes é mais fácil dizer, não, isso é difícil. Não acho que o Senhor queira. Eu não estou sentindo. Eu não acho. Eu não estou tendo paz em fazer isso. E o Senhor vive dizendo, a sua palavra nos ensina o tempo todo, para de viver pelo que sente. Você não tem paz porque você não está fazendo o que é certo em Deus. Você está esperando sentir. E na maioria das vezes não sentimos. Vontade de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer, quando aquilo nos contraria a nossa carne. Tem coisas que está na cara estampado, que não queremos fazer, porque é difícil para a carne. A carne não quer ceder, com seus orgulhos e achismos. E o Senhor está dizendo, eu tenho a prosperidade que você quer, eu tenho a solução dos problemas financeiros, eu tenho as bênçãos que você precisa, mas eu não posso te promover sendo carnal, porque você vai ser mais carnal ainda. A leitura que você vai fazer é que você não precisa mudar, e eu quero acima de tudo salvar a sua alma. Ó Santo de Israel. A maioria que acha que precisa de um relacionamento, precisa de um homem, de uma mulher, precisa de dinheiro, precisa disso, deveria entender, precisa ter comunhão com o Senhor e obedecê-lo em tudo, e todas essas coisas virão, e virão na hora certa, da maneira certa, e na proporção certa. Eu sei que o Senhor está prometendo vitórias aqui. Ande na minha presença e seja íntegro, como está lá. O Senhor falou com Abraão. E daí em diante o Senhor foi mostrando a ele todas as vitórias e todas as coisas, as promessas, tudo o que ia fazer na vida dele. E ele creu, diz a sua palavra. Ande na minha presença e seja íntegro, e eu vou fazer tudo, tudo, muito mais. Mas está na hora de você andar 1 quilômetro a mais, fazer o que você não tem feito. Não fazer apenas o que você foi mandado, faça mais, vá além. Vá além, vá além. Ai, Espírito Santo, abençoa cada vida. Abençoa, Senhor, que nenhum saia da mesma maneira. Eu fiz aquilo. Eu venho aqui com uma mensagem, às vezes tenho algo no meu coração, mas de repente o Senhor vem e diz, não é isso. Então eu não sei. Mas sei de uma coisa. O Senhor falou com cada um aqui. Porque o Senhor ama e quer levantar e promover cada um
E para isso, é necessário obediência radical. E às vezes a pessoa fica tão perdida, porque ela não quer fazer o que o Senhor espera. E ela pergunta, não sei o que acontece, não sei o que o Senhor quer de mim, não sei. E o Senhor está dizendo, eu quero obediência radical. Eu quero você inteiro para mim. Eu quero você completo para mim. Eu quero você. Eu quero obediência radical. E eu vou fazer. Eu quero que você me represente bem. Eu quero promover você e as pessoas verem um verdadeiro cristão. Promovido, honrado, mas que glorifica o teu nome, porque tem palavra, porque é leal, porque é íntegro, porque é verdadeiro, porque é honesto, porque não se assenta à roda dos escarnecedores, porque não faz acordo para levar vantagem, porque não engana, porque odeia a mentira, porque ama o sim, sim, não, não. São essas as pessoas que o Senhor quer promover. Os que decidiram viver em conformidade com a sua palavra, mesmo sendo falho, não desiste de buscar a perfeição. E também não está fiado, seguro nas suas justiças, porque sabe que são como trapos de imundícia. Mas o tempo todo está olhando para o Senhor e sabe que se não for a sua misericórdia, sequer é capaz de acordar pela manhã. Integridade, Senhor. Lealdade, como Davi. Mesmo anos depois, estava ele lá, lutando para mostrar a sua lealdade. Através do cumprimento de uma promessa que ele fez a um homem que nem vivo mais estava. E quantas pessoas que falam e com pessoas, num dia e do outro, já estão faltando com a palavra. Não cumprem com a palavra com os vivos e o que foi dito agora mesmo. Mas é cristão e o Senhor está dizendo, chega. Seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Para que nenhum seja como estava o povo de Israel, Senhor. Um povo desenfreado que se tornou uma piada para os seus inimigos. Quantas vezes, quantos que têm vivido dessa maneira, sem domínio próprio, têm se tornado uma piada, e o Senhor está lutando para mudar isso. O Senhor não nos chamou para andar em vergonha, mas em honra. Não para sermos piada dos outros, mas sim uma luz brilhante, forte, exemplar. Gente que anda com convicção, pessoas de convicção e não de achismos. Ai, Espírito Santo, a começar por mim. A começar por mim, Senhor, eu sou a primeira da fila, tem misericórdia de nós, nos ajuda a te agradar, ao mesmo, porque o Senhor não manda a gente fazer uma coisa que não somos capazes. Quando o Senhor nos manda fazer algo, o Senhor nos capacita, nos ajuda, nos dá favor, e eu sei que tudo que o Senhor quer que cada um de nós, a começar por mim, faça. O Senhor vai nos ajudar. O Senhor está dizendo, faça, porque eu vou te ajudar. Creia. Quando o mundo disser, se você fizer assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Se a tua palavra diz, faça, porque eu vou te abençoar. Nós temos que crer na sua palavra. Crer na sua palavra e ficar com o que o Senhor falou. Se cada um que aqui está crê que andando em verdade, falando a verdade, andando em retidão, será abençoado, será promovido, será erguido, o Senhor vai promover.
Mas se algum ainda disser, não, não pode ser assim, não é bem assim, discordo, infelizmente vai atrasar mais um pouco todo o propósito que o Senhor tem com cada ser humano. E que não é o Senhor que atrasa, é a pessoa que atrasa. Porque muitos de nós, quando desobedecemos, já alteramos o nosso destino naquele momento, depois voltamos ao lugar certo. Mas muitos de nós, com isso, interrompemos os seus planos na nossa vida, atrasamos obras nas nossas vidas. Porque não simplesmente falamos naquele momento, não estou pronto para isso, não aceito isso. E então o Senhor diz, ok, eu não tenho pressa. Se você não quer crer e fazer o que estou mandando, porque não quer contrariar a sua carne, eu não tenho pressa. Quando decidir me obedecer, eu vou fazer. Eu oro, meu Deus, para que eu tenha me feito claro e que o Senhor possa falar melhor e revelar aos corações tudo que espera de cada um, porque o Senhor trabalha com cada indivíduo de forma individual e personalizada. O Senhor não trabalha no atacado, o Senhor trabalha com cada pessoa individualmente. E eu sei que aqui o Senhor está falando com cada um de forma individual e personalizada. O Senhor está falando ao coração de cada pessoa. E eu declaro grandes milagres, eu tomo posse de milagres na vida de cada um, junto com cada um, através de decisões que estão sendo, meu Deus, feitas aqui hoje. Em nome de Jesus. Não é de hoje que o Senhor fala sobre nos promover. E não tenho dúvida que o Senhor está trabalhando por isso. E não desiste, mandando a sua palavra e batendo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. E você, eu estou de novo, eu estou batendo na sua porta. Deixa eu entrar hoje. Deixa eu entrar hoje. Se você deixar eu entrar hoje, se você entender hoje, eu vou fazer muitas coisas na sua vida. Eu estou batendo essa palavra, eu insistindo com você, porque eu quero te abençoar, eu quero te promover. Abençoa, Senhor. Abra as portas do entendimento, a visão, para que as portas na vida dessa pessoa sejam abertas e que ela chegue onde ela quer, que ela seja promovida e exaltada e que ela viva a sua glória. Eu abençoo o teu povo e declaro sobre cada um abundância, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.